Amanhã tenho os exames para mostrar na reunião da neuroradiologia. E a Gabriela? A Gabriela Ela tem 4 anos. 4 anos, tem crises desde 1 mês e meio de idade, nunca teve sem crises. Esta miúda nunca aprendeu a andar ainda. Ela fica sentada, mas nunca aprendeu a andar. Fica de pé agarrada às coisas? Fica de pé agarrada às coisas, tem um atraso. Só em Portugal, estima-se que 5 em cada 1000 pessoas sofram de uma qualquer forma de epilepsia. Considerada um problema de saúde pública, não só pela elevada incidência, mas, sobretudo, pelos custos pessoais e sociais que envolve. A epilepsia não é nem um fenómeno divino, nem uma realidade longínqua. Ela coexiste paredes meias com cada um de nós e afeta-nos a todos. Muitas vezes a história natural da epilepsia é a progressão para uma situação de incapacidade profissional, académica, social e de dependência de terceiros. A epilepsia é uma disfunção que ocorre ao nível do sistema nervoso central e que resulta numa inoperância das regiões cerebrais envolvidas para desempenharem as suas tarefas normais. Em termos muito simples, o nosso cérebro pode ser comparado a uma grande bateria que gera pequenos impulsos elétricos num padrão contínuo e regular, de forma a comunicar com o resto do corpo. Uma crise epilética não é mais que uma tempestade elétrica no cérebro. Uma alteração súbita na atividade elétrica normal que, dependendo da zona afetada, produz manifestações motoras, sensoriais, psíquicas ou de comportamento. Quando a medicação não funciona e feita a necessária gestão do risco, a cirurgia surge muitas vezes como a melhor opção. Aí ela pode ter algum benefício com a hemiangiectomia, com a hemiangiectomia funcional. Então vamos propor isso, não? Eu estranhei ele começar a dormir muito ao princípio. Tinha as crises, pronto, aquilo é como se fosse uma descarga elétrica no cérebro, e eu ficava muito molinho, e às vezes tinha crises de meia hora. Ele começou sempre a tomar medicação. Portanto, tomavam uns, não davam resultado, mudavam para outros, não davam resultado, estavam constantemente a mudar. Fomos a uma reunião com os doutores, falaste sobre a operação. Ou não era operado e vivia para sempre a atrasar o desenvolvimento, poderia nunca andar e estar sempre numa cadeirinha. Ou também tinha o risco da operação, porque qualquer operação tem risco, né? Passado 3 meses ele estava a andar. Já mesmo no hospital, ele já sorria, já me pareceu o mesmo. Olá, André. Estás bom? Bem disposto? Como está, mãe? Obrigada, senhor. E passou bem, André? Passou. Então, tens muita comichão na cabeça? Ui. Eu estou a pôr os lápis aqui para ver qual é a cor. Qual é a cor? Então, mãe, conte lá. O que é que aconteceu? Crise esta noite. A laranja. Acho que não ficou bem nítido o suficiente para... Não? A monitorização da atividade cerebral durante uma crise epilética, aliada ao registro de imagem do momento em que ela ocorre, continua a ser uma ferramenta muito eficaz no diagnóstico da crise. Ao reduzir a medicação do paciente, para que a probabilidade de ocorrências seja maior, a informação vídeo e aquela que é gerada pelo eletroencefalograma permite, em alguns casos, identificar e localizar o foco da crise, apoiando o médico na decisão clínica para a extinguir. A intenção deste exame é o registro na própria crise epilética. Começa muitas vezes a aparecer um ritmo rápido na derivação correspondente ao local onde a crise está a começar, naqueles elétrons. Para o nosso ponto de vista e na avaliação de planeamento da cirurgia de epilepsia, a origem do início da crise, de que região do cérebro é que estão a acontecer os eventos quando a crise começa, é muito importante. Os mitos e receios em torno de intervenções cirúrgicas numa zona como o cérebro estão ainda muito enraizados na nossa sociedade. Só em Portugal, calcula-se que existam entre 2.500 a 5.000 doentes candidatos a uma solução deste tipo. A dificuldade de recrutamento está precisamente no conhecimento ou predisposição para aceitar a cirurgia da epilepsia, como a resposta em muitos casos refratários.
Consciencializar para curar, dizem os especialistas, é o caminho a seguir. A cirurgia pretende justamente cortar partes do cérebro que não são importantes para o funcionamento normal desse paciente e que não o deixam ficar mal, portanto, não o deixam ficar paralisado a um lado, não o deixam ficar diminuído cognitivamente. Eu, quando comecei a ter crises, batia muito com o pé no chão, fazia muito isto às mãos, eu mexia muito a língua. E quando sentia isso, fugia para um sítio qualquer, normalmente já aquilo apagava, contavam-me, aquilo era medidas de segundos, a mim parecia uma eternidade. Eu passei por vários medicamentos para a epilepsia e continuava a ter crises. Depois de ter feito o exame, só localizaram um sítio, que era o que estava afetado, era uma zona muito superficial. Nunca mais me esqueço, era segunda-feira, o meu pai liga-me a dizer que ia ser operado quinta. Eu senti-me cheio de medo. Mas era uma coisa que eu andava a lutar desde há muito tempo. E as crises que eu tinha eram uma coisa que me incomodava muito. E eu queria estar aqui a falar convosco e de repente começava a sentir que tinha de sair. Depois de ter sido operado, tornei-me uma pessoa muito mais extrovertida, muito mais aberta. E os meus pais diziam-me, era o que eu era quando era criança. O processo de monitorização tradicional apresenta várias lacunas. O doente em exame é ligado via cabos ao dispositivo de aquisição de sinal EEG, permanecendo restrito à cama do hospital por períodos muito prolongados. Para além disso, a avaliação eficaz da crise exige a presença física de um neurofisiologista no momento em que esta ocorre, o que nem sempre é possível. O primeiro passo está, desde logo, nos dispositivos de aquisição de dados e vídeo EEG. Quer os elétrodos, quer as câmaras disponibilizadas são wireless, o que aumenta o conforto dos doentes monitorizados pela maior liberdade de movimentos. Na sala de monitorização, contígua ao quarto do doente, o técnico de serviço terá ao seu dispor uma unidade de processamento da informação. Ao registar uma crise, aciona o mecanismo de alerta do médico. A grande inovação está na aplicação que recorre às comunicações móveis por banda larga UMTS para o envio dos dados aos respectivos destinatários. Seja noutra unidade hospitalar, em casa ou em mobilidade, o médico acede à aplicação com o seu computador portátil ou PDA, visualizando à distância o vídeo EEG. As vantagens são claras. Para além da maior rapidez, segurança e eficácia do diagnóstico, o sistema permite aumentar o número de doentes monitorizados no mesmo espaço de tempo, tornando também mais célere a decisão sobre a terapêutica a seguir. Essa capacidade que o médico neurofisiologista, nesse momento num congresso algures ou trabalhar no Porto, quando no fundo o doente está aqui internado no São Francisco Xavier às 3 da manhã, e essa capacidade que ele tem de dizer imediatamente a todo momento: não senhor, vamos continuar com o jejum dos medicamentos, vamos permitir que ele tenha mais, para registrar só mais coisa, vamos prolongar o tratamento mais um dia, ou não, vamos interromper isso que já é mais que suficiente para não pôr em risco mais nada. É preciosa e essa informação que a gente não tinha. A Fundação Vodafone beneficiou esta unidade com estes equipamentos de vídeo EEG que vieram trazer não só uma muito melhor qualidade de captação do que os anteriores que dispunhamos, mas sobretudo melhorou imenso a eficácia com que estes exames são feitos. Isto veio trazer segurança porque, de facto, encurta muito a estadia das crianças aqui no hospital e, principalmente, faz com que estejam menos tempo com medicações baixas e, portanto, com maior suscetibilidade a aparecimento de crises. E, por outro lado, permitindo que haja uma realização de muito mais exames. Devo dizer que só o ano passado isto começou a funcionar globalmente a partir de março. Nós tivemos quase 70% de aumento do número de exames que foi possível realizar e que tudo correu bem e já várias crianças destas submetidas ao exame
vieram a ser depois sujeitas a cirurgia de epilepsia, que em geral foi feita com êxito.